o objetivo hoje da nossa aula é falar sobre a questão do capitalismo comercial, né, a introdução desse capitalismo comercial, falar também sobre a escravidão e sobre a resistência a esse modelo, a esse modo de produção que a gente chama de escravismo, tá? A base, né, econômica dessa sociedade que começou a se configurar no Brasil a partir ali da segunda metade do século XVI, né, foi a economia açucareira, né? É importante a gente lembrar que o açúcar, até esse período, né, que os europeus começaram a plantar em grande quantidade em várias partes, né, da América, em algumas ilhas também, era um produto muito raro, muito difícil de se conseguir, né? E os europeus, para ter acesso a ele, precisavam do intermédio dos árabes, né? Precisavam do intermédio desses comerciantes que iam buscá-lo no Oriente. Muitas vezes não era um açúcar como o que nós conhecemos, né? Extraído da cana de açúcar, mas às vezes era até o açúcar de beterraba. E geralmente, né, esse intermédio dos árabes, o tempo que se demorava, as dificuldades para encontrar, encarecia demais o produto. Então, o açúcar era um produto tão, vamos dizer assim, que ele era deixado como herança, né? Ele era colocado, né, em heranças. Por exemplo, uma pessoa morria e deixava lá, deixo para o meu herdeiro, né, 200 gramas de açúcar, né, que está no banco. Então, literalmente, o açúcar, ele era um produto extremamente valorizado, né? E aqui no Brasil, em termos de condições, né, climáticas, de solo, né, todos sabemos, né, que temos aí, né, um privilégio, né, dessas terras que nós temos, implantou-se o sistema, né, da plantation, que eram justamente grandes propriedades, um latifúndio, né, monoculturas, ou seja, só se produzia o açúcar, né, a cana de açúcar, baseada numa mão de obra escravizada africana, né? E essa produção era totalmente voltada para o mercado europeu, né? E aí vocês têm uma foto aí de um canavial, né? Hoje também o açúcar faz parte, né, do rol de produtos, né, que o Brasil exporta, né? E é uma das que mais cresce no país. Hoje, principalmente para a produção do etanol, né? Na época era para a produção do açúcar mesmo. A economia açucareira, gente, ela se dava, né, basicamente no engenho, né? Quando a gente fala engenho, a sociedade do engenho, a gente está querendo congregar todos os elementos que faziam parte dessa economia açucareira, que aí durante praticamente 2 séculos, né, ela foi responsável por gerar riquezas, né, para Portugal e para uma pequena elite que já começava a se delinear aqui no Brasil, né? Aí tem um esquema, não está muito nítido a imagem, não, mas eu acho que dá para vocês verem, né, a presença ali da Casa Grande, número 1 aí, que era a residência do senhor, né? Ele era o proprietário dos escravos, ele era o dono da fazenda. Muitas vezes ele era de origem nobre, né, em Portugal. Em algumas situações podia ser um grande comerciante também, né? Então ele habitava nessa casa grande. O nome já vem daí, né, de ser uma residência com grandes janelas, né, devido ao calor, né, que os europeus não estavam acostumados, né, muitos quartos. É, à medida que o tempo foi passando e com o enriquecimento desse senhor, ele passou a importar móveis, né, prataria, cristaleiras, tudo que vinha, né, da Europa para tentar criar ali um clima europeu, um clima português. Em oposição, né, à Casa Grande, nós temos aí a senzala, né, que era uma habitação, né, entre aspas, dos escravos, né, porque entre aspas, porque as condições eram extremamente degradantes, né. Na verdade, se tratava de uma casa de pau a pique, aquela que a gente costuma ver na roça, assim, bem antigas, né, que era aquela armação de galhos preenchida com barro, né, coberta com um telhado de folha de coqueiro ou de outras plantas, e o chão de terra batida mesmo, né? Ali os escravos, não vou dizer que moravam, não, passavam a noite, né? Depois de um dia de muito trabalho.
E por último, aí, a número 3 é a casa do engenho, né? É onde propriamente a cana era levada para ser moída, né? Para ser depois cozida, aquele caldo, né? Para ser cristalizado e depois preparado para a exportação. Durante esse período, né, os holandeses eles tiveram um importante papel no Brasil, né? Além de financiar, de trabalhar o refino, né, e comercializar e transportar esse açúcar. Então, nós vamos ver, principalmente em Pernambuco, uma presença muito forte, né, dos holandeses. E aí vocês percebem novamente mais um esquema mostrando como é que era a moenda, né, que era de tração animal. E aí você percebe aqui que um funcionário, né, um escravizado, ficava aqui introduzindo a cana para ser moída e em algumas situações ele acabava prendendo o braço. Muitas vezes, quando acontecia isso, o feitor cortava o braço dele, porque eles não queriam parar a produção, né? Então, aqui você vê também o uso de muitos animais, né? Muitos bois aqui, e era um trabalho incessante, né, gente? Para se produzir açúcar, você tinha que ter muitos e muitos, né, hectares de cana. E aí nós vemos, né, um esquema, né, de como é que era essa questão da relação dos portugueses e holandeses com o açúcar, né, tendo o Brasil como o centro de produção, né? Sabemos também que já existiam outras iniciativas, né, para plantar a cana-de-açúcar em outras regiões, mas no Brasil essa produtividade ela foi fantástica, né, devido às condições do solo, né, devido a essa questão de dos europeus já terem já um preparo já de material, né? Então esse açúcar ele saía do Brasil, ia para Portugal, né? E os holandeses faziam o refino, né? Isso aí valorizava mais ainda essa mercadoria, né? O refino seria a transformação daquele açúcar grosso ainda, que depois de secar, né, nos grandes tachos, né, ele era colocado em formas e desenformado. Então essas formas às vezes eram em forma de um cone grande, né, e aí elas eram levadas para a Holanda para lá passar por um processo de refino. E aí virar cubos, né, transformado em cubos ou até mesmo no cristal, né, que a gente está acostumado hoje. Então agora nós vamos falar sobre essa questão dos escravizados, né, africanos, né? Quando a gente fala, né, essa palavra escravizados, parece soar novo para a gente, mas é importante a gente fazer essa revisão até mesmo de conceitos da história, né? Porque quando a gente fala sobre esse período, nós não estamos falando de pessoas escravas, mas pessoas que eram escravizadas. Então, lá no continente africano já existia escravidão, sim, né? Em outras sociedades já existiu escravidão durante muito tempo, né? Nós sabemos que um dos primeiros modos de produção foi o escravismo, foi utilizado no Egito, na Babilônia, até em Grécia, né? Em Roma também. Então, a escravidão é um modo de produção muito antigo. Só que no século XV, XVI, os europeus eles incrementaram essa escravidão, né, e passaram a sequestrar povos africanos e trazê-los para a América para trabalhar nas suas lavouras de cana, de açúcar, né? Os ingleses trouxeram para trabalhar nas suas lavouras de algodão, e esse processo aí ele provocou uma uma consequência dramática, né, drástica mesmo nos povos e no próprio continente, né, que até hoje a gente observa os problemas que ele vive, né, o continente africano, e essa comunidade, essa população negra, né, trazida para a América, né, também passa até hoje por um racismo estrutural muito forte, consequência desse processo de escravidão. Lembrando que no Brasil, né, o braço, né, do escravizado, né, a força de trabalho dele, foi responsável por toda a riqueza gerada na economia açucareira, depois na produção de ouro, né, na produção aurífera e, por último, né, na produção de café, né, e também de outros gêneros que foram plantados, né, no o látex lá na Amazônia, né, outras as chamadas drogas do sertão, sempre a presença do escravizado estava ali, né? E se não fosse ele, provavelmente o empreendimento colonial não teria existido, né?
Quem eram eles? De onde vinham? Né? Vinham da Guiné, do Congo, né? De Angola, de Moçambique. Eram povos sudaneses, bantus, né? Aí está mostrando um esquema, né, da relação, né, entre o Brasil e a África, né, intermediada aí pelos traficantes de escravizados portugueses. Eram vendidos como mercadorias e tornavam-se propriedades do seu senhor, né? O comércio de escravizados era um mercado lucrativo. A produção de cachaça e o tabaco, o fumo, né, foram usados como escambo no tráfico de escravizados. Durante muito tempo, né, Portugal utilizou esses produtos para trocar por pessoas, né, vamos dizer assim, por pessoas mesmo. Porque lá na África existia já a escravidão por guerra. Então, os prisioneiros escravizados, eles eram trocados por esses produtos. Para completar, né, vamos dizer assim, esse ciclo, né, perverso econômico, houve a introdução também das armas de fogo. Aqui embaixo, não sei se dá para ver vocês verem direito, mas é uma cena do filme Amistade, onde mostra justamente essa troca, né, do, do escravizado, né, da pessoa pelas armas. E aí você acaba gerando um novo ciclo de guerras que vai gerar, logicamente, né, um contingente de escravos também. Essa é uma cena do filme Amistade. Alguém já assistiu? Alguém conhece? Não. Não? Deixa eu só permitir a entrada aqui de uma pessoa. Então, Amistade, gente, é um filme de 1997 do Steven Spielberg. Era um filme muito bom. É aquele tipo de filme épico, né? Que você torce, né, pelos protagonistas e torce por um final melhor, né, para eles. E você fica frustrado por ver como é que era a sociedade da época. Mas basicamente a história ela gira em torno, né, de um navio, né, chamado Amistade, que era um navio de comerciantes de escravos, né, de traficantes de escravos, mas que os escravizados tomaram, né, fizeram um motim e tomaram esse navio, o controle desse navio. E aí, ironicamente, eles acabam, devido a questões, né, do vento, né, e eles estavam muito longe já do continente africano, a maré traz eles para os Estados Unidos, onde eles são presos, né, acusados de assassinato da tripulação. Aí cabe a um advogado buscar, né, a inocência deles, né, que baseado, né, no fundamento do direito à liberdade. Mas o filme é muito interessante, além de ter, né, que é o Morgan Freeman, né, o Digimon, que é um grande ator também, o Matthew McConaughey. É um filme excelente, viu, gente? Chama Amistade. Depois eu vou colocar o link da indicação dele para vocês. Existiam também, né, gente, atividades complementares, né, ao açúcar, né, à produção açucareira, e uma delas era a criação de gado, né, que além de servir como força motriz, né, ou seja, a força aí animal, também abastecia, né, a colônia de carne, né, para a produção ali própria mesmo, né. E existia, como eu já disse antes, a utilização de trabalhadores livres, sim, né? Só que a grande maioria eram escravizados. Aí nós vemos aí a produção da cachaça, que passou, né, também a ser é, resultado aí da empresa açucareira, né? Aí, juntamente com isso, gente, surge todo um contexto, né, de uso do açúcar como matéria-prima para diversos produtos, né? Desde a famosa rapadura, né, que a gente conhece até hoje, que é um doce, né, conhecido no Brasil inteiro, e fora toda a produção aí de açúcar, toda a produção de doces, né, utilizando as frutas que o Brasil sempre foi muito rico, né, uma grande variedade, né, e da culinária brasileira sempre utilizou o açúcar como base, né, da sua produção aí, principalmente dos doces, né? E aí o tabaco, né, que era utilizado também, a produção de tabaco também era utilizado para produzir o fumo e participar dessa troca. Eram os produtos utilizados como escambo para o funcionamento do tráfico de escravizados. Aqui algumas, né, representações, né, e o título já diz, né, castigar para dominar.
a violência física contra os escravizados fazia parte do processo de dominação, né? Então, ela estava presente em todos os momentos da vida do escravizado. A partir do momento, né, que ele já era sequestrado ali, né, no continente africano, embarcado como um animal, né, como uma mercadoria, né, recebia um nome ali, ironicamente, né, o padre o batizava e ainda falava para ele, seja feliz nas terras da América. Como, né, um total desrespeito, na verdade. E aí, eles procuravam misturar a origem, né, desses escravizados, povos diferentes eram misturados ali para dificultar justamente, né, qualquer tipo de resistência. E aí vocês veem, né, alguns tipos de instrumentos usados para o suplício, né, como os ferros de marcar em brasa. Aqui nós temos o tronco, né, onde a pessoa era presa pelos pés ou às vezes pelas mãos, correntes, isso era muito comum. Nessa resistência, né? É uma coisa muito importante a gente destacar que a resistência à escravidão, a luta contra a escravidão, ela existiu durante todo o período que a escravidão existiu. Então a gente às vezes tem aquela visão, né, de vitimizar apenas, né, os escravizados. Claro que dentro do contexto eles sofreram muito, porém, eles não ficaram de braços cruzados, né? Ou sempre deixavam ser espancados, apanhar, não. Isso nunca aconteceu, né? Muitos levantes, muitos motins aconteciam durante a travessia da África para o Brasil, né? Existiam também fugas que aconteciam nos mercados antes dos escravizados serem vendidos, eles fugiam, né? Às vezes esperavam apenas chegar na fazenda para reconhecer o local e também fugir, né? E à medida que o tempo foi passando, né, eles foram desenvolvendo outras táticas também, outras estratégias de resistência, né? Por exemplo, o apadrinhamento, que era a amizade que existia entre o escravizado e o seu senhor, ou um amigo, né, da sociedade, que podia ser um advogado ou não, eles conseguiam um padrinho branco, que era muito importante, né? Muitos escravos que trabalhavam, né, em Minas, por exemplo, guardavam ali pepitas, pequenos pedacinhos de ouro, e posteriormente compravam a sua carta de alforria, lembrando que esse documento é que dava ao escravizado, né, o status de livre, né, era obrigatório usar, né, quem tivesse essa carta de alforria. É, a sedução, né, do senhor que as escravizadas e também os escravizados usavam, né, para ser benquisto pelo senhor, né, isso também acontecia. Claro que do outro lado também acontecia a situação do estupro, né, que era muito comum, infelizmente. Mas existiam também situações onde existia afeto, apesar desses abusos, né, serem mais comuns. E um sem número aí de formas de resistência mesmo. Rebeliões pipocaram também em várias partes, em várias fazendas que existiam que usavam o trabalho de escravizados. Por que que os quilombos se tornaram o símbolo dessa luta, dessa resistência à escravidão? Porque quando os escravos formavam, né, os escravizados fugiam e formavam os quilombos, eles tentavam reproduzir ali nos quilombos um pouco do que era a vida deles na África, né? Então, resgatando sua cultura, resgatando sua forma de trabalhar, resgatando suas tradições, né? E durante muito tempo, né, os quilombos foram a forma assim, o sonho, né, de todos os escravizados que fugiam, né, de conseguir a sua liberdade. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, né, aí que fica do Alagoas. Ele existiu por mais de um século, né, e ele foi muito importante no que diz respeito à resistência. Ele foi um símbolo de resistência à escravidão no século XVII. Aqui tem um texto curtinho falando sobre ele, né, sobre as várias tentativas que os fazendeiros, né, tentaram, né, destruir o quilombo, mandaram para lá vários bandeirantes, mercenários de todo tipo, né. Isso só foi acontecer no finalzinho do século XVII, gente, porque o quilombo ele era muito bem organizado, ele tinha
Ele teve várias lideranças importantes, né? Ganga Zumba, a Cotirene, a própria Dandara, né? E por último o Zumbi. E ele era separado, né, em mucambos, que a gente fala, né, que eram aldeias também, né, que tinham uma organização, que tinha seus generais, um exército, né, e eles tinham uma paliçada, que era como se fosse um muro que protegia, mas as investidas foram cada vez mais se tornando frequentes, né, e eles começaram a cercar o quilombo, impedindo que entrasse mais alimentos também, né, apesar deles terem uma autonomia e plantar ali, isso foi sufocando eles aos poucos, e até que a coroa, né, enviou o famoso mercenário, né, antes conhecido como herói bandeirante, né, na verdade ele era um apresador de índios, né, indígenas, o Domingos Jorge Velho, para destruir o quilombo de Palmares, né, isso depois de meses de cerco, né, em 1694 o quilombo de Palmares tombou, né, e Zumbi conseguiu ainda fugir, né, para mata, ele se refugiou durante um tempo e ficou escondido, né, durante praticamente um ano. Até que em 1695, né, ele foi encontrado, né, e emboscado, né, aí ele foi fuzilado. Isso aconteceu no dia 20 de novembro, né? Por isso é que até hoje nós temos, né, nós comemoramos o dia 20 de novembro como um dia de luta, né, contra o racismo, contra a desigualdade social, contra toda e qualquer forma de preconceito no dia 20 de novembro, né, porque o dia 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi, né, símbolo de luta pela liberdade. Quando a gente fala sobre essa relação da escravidão, é comum a gente ter aquela visão meio de novela, né, ou do escravo apanhando, ou do escravo fugindo para lutar pela sua liberdade. Quando, na verdade, essas relações elas tinham muito mais vários elementos, vamos dizer assim, que tem a ver mesmo com o convívio social. Então, existia amizade em algumas situações? Existia também. Existia abusos? Na maior parte das vezes, né? Mas não era uma sociedade apenas de ferro e fogo, né, e morte, né? Essa amizade que existia às vezes entre um senhor ou mesmo de um branco, né, com um negro, com um escravizado, isso não quer dizer que o preconceito era diluído, não. O preconceito continuava. Tanto que a rede de vigilância, que ficava o tempo todo, né, ali vigiando os negros, né, possibilitava até que ele saísse da fazenda e fosse vender produtos para o seu senhor, os escravos de ganho, né, que eles falavam. Às vezes um senhor produzia doces e aí o escravizado ia vender na cidade. Ele andava quilômetros, ia lá, vendia e voltava. Mas ele não fugia? Ele até podia pensar em fugir, muitas vezes isso podia até acontecer, mas na maior parte das vezes ele sabia que existia uma rede de vigilância, de controle, né? Quando ocorria a fuga, se ela fosse, né, vamos dizer assim, tivesse sucesso, ótimo. Mas se ele fosse capturado, né, novamente, ele recebia a letra F assim nas costas marcada, né, com em ferro em brasa. Então, onde ele passasse, que as pessoas viam que ele tinha aquela letra F, quer dizer, ele é um escravo fujão, ele é um escravo que já fugiu. Então ele era duas vezes mais vigiado também. Bom, a sociedade açucareira, antes de tudo, né, era uma sociedade patriarcal, né? Ou seja, era uma sociedade onde o poder estava nas mãos do homem, no caso do fazendeiro, né, coronel, né, dono de terras, né, do pai, né, a figura masculina, né? Esse homem, né, esse coronel, esse fazendeiro, ele se considerava senhor absoluto de tudo e de todos, inclusive das vidas das pessoas, né? Era uma sociedade bastante conservadora, né? Apesar de, no seu conteúdo, né, ela ter ali um falso puritanismo, né, principalmente no que diz respeito à mulher, né? A mulher casava muito cedo, né? Ela tinha que casar virgem, ela era controlada o tempo todo, só podia sair às ruas com uma dama de companhia, né? Isso em raras ocasiões, ela tinha que acompanhar o marido,
né? Porém, o homem não. A ele era dado o direito, né, de ir e vir quando quisesse, a hora que quisesse e voltar a hora que quisesse, né? Então isso mostra muito em algumas novelas de época, né, como o senhor ali ele mandava em tudo, né? É claro que dentro das relações sociais, afetivas, né, dentro da casa, existiam situações onde a senhora também tinha seus casos extraconjugais, né? Principalmente com escravos também. Isso não era incomum, não. A sociedade era escravista, como nós sabemos, né? Os escravos estavam, né, os escravizados, eles estavam em todos os lugares, seja na lavoura, na própria casa de engenho, estavam dentro de casa trabalhando, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos, né, dessa família, né, que era uma família que tradicional, vamos dizer assim, então geralmente tinha muitos filhos. Essa questão do da imobilidade social, né? O que quer dizer isso, né? Que as pessoas raramente mudavam de classe e tudo era meio que determinado, né, pelas tradições. O filho mais velho, naturalmente, seria o herdeiro. Então, dele não era exigido que ele estudasse muito, não. Só o básico mesmo, para poder conhecer como é que funcionava a fazenda, lidar com os escravos, né? Agora, já o segundo filho, geralmente era orientado, né, para o direito, para ser um advogado, para conhecer leis. Isso, logicamente, até mesmo para defender os interesses da família, né? E se tivesse um terceiro filho, o maior orgulho dele seria que ele entrasse para a vida, para né, e para a vida religiosa, se transformasse num padre, né? Era muito comum, né? Ah, e as meninas? Infelizmente, dentro de uma sociedade patriarcal, elas eram usadas como moeda de troca, vamos dizer assim, através dos dotes, né, dos casamentos que eram arranjados, né, com o objetivo de somar forças, somar poder com outros fazendeiros. Ah, mas e se ela não quisesse, se ela se revoltasse contra esse casamento imposto? Acontecia, sim, com certeza, né? Mas muitas vezes a moça, ela era trancada em um hospício, né? Porque as mulheres que tinham uma opinião naquela época eram desrespeitadas e consideradas loucas, né? Ou se não, era mandada para um convento, né? Então era uma sociedade bem fechada, uma sociedade conservadora, né? E além de ser patriarcal, extremamente machista, né? Essas eram cenas cotidianas, né, gente? Uma pessoa sendo levada, né, numa espécie de liteira, uma família ali conservadora, né, patriarcal, passeando, né, uma família aristocrática. Bom, os holandeses, né, como eu falei para vocês, eles estiveram, né, presentes na economia açucareira durante muito tempo, principalmente, né, chegaram a controlar mesmo o estado de Pernambuco, na época, província de Pernambuco. E aí nós temos a figura do Maurício de Nassau, que foi um dos governantes, né, mais icônicos dessa época, muito conhecido, né? Por quê? Ele implantou no Brasil uma série de medidas, né, que iam totalmente contra as ideias dos portugueses. A visão dele, né, vamos dizer assim, o empreendedorismo, né, colonial era diferente daquela exploração direta e selvagem dos europeus portugueses, né, vamos dizer assim. Então, ele concedeu ali empréstimos aos senhores de engenho, possibilitou uma liberdade religiosa, coisa impensável naquela época na colônia, que todo mundo era obrigado a ser católico, cristão, né? Embelezou a cidade de Recife, né? Desenvolveu a vida cultural, trouxe muitos artistas, né, para o Brasil, né? Estimulou a artes e as ciências, né? Aí a gente fica pensando às vezes, já pensou se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, né? O que que seria hoje? Só que, né, o governo de Nassau, né, a presença dos holandeses, ela termina, né, em 1654, né? Apesar da da força deles, né, do preparo deles, eles acabaram entrando em confronto com as tropas brasileiras, né, e portuguesas ao mesmo tempo, né, em várias situações, né, em Guararapes, na Campina da Taborda, e aí em 1654, né, aí depois de quase 25 anos, né, presentes no Brasil,
os holandeses foram, claro, deixando lá, né, em Pernambuco, muito da sua arte, da sua presença, né, da sua outra visão de colonização diferente da colonização portuguesa. Algumas das consequências da saída dos holandeses, né, foi o fato de Portugal pagar uma indenização à Holanda. Isso foi contratado, né, foi colocado através de um tratado de paz, chamado Tratado de Paz de Haia. A dependência do Brasil e de Portugal ao capital holandês permaneceu, porque a Holanda estava muito próspera nessa época, né? Isso por causa da produção de açúcar, né? Durante praticamente meio século. E também o começo da decadência da produção de açúcar no Brasil. Por quê? Porque os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar, né, para as Antilhas, para as Ilhas Antilhas, e lá a produção cresceu vertiginosamente, assim, cresceu muito mesmo, né? E aí esse açúcar começou a fazer concorrência com o açúcar brasileiro também. E finalmente, né, não menos importante, mas destaca-se nessa época a questão do bandeirismo, né? Ou seja, das expedições que eram organizadas pelo governo português, né, pela coroa, para conhecer o Brasil, para adentrar, né, as terras, porque até então muitas das colônias, né, estavam ali próximas do litoral. Então não conheciam ainda, era um território vasto, desconhecido, gente, muito rico, né? Além da presença dos indígenas, e isso de certa forma também assustava, né, os portugueses, né, porque eles não conheciam. Então existiam dois tipos de bandeirinhos: as entradas, né, que eram expedições organizadas pelo governo. Elas não ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas e o objetivo delas era buscar ouro, pedras preciosas. O Tratado de Tordesilhas foi aquele assinado, né, com a Espanha, né, e ele praticamente dividiu o Brasil ali ao meio, né, um meridiano que dividiu o Brasil ao meio. E aí essas expedições elas não passavam aí desse meio do Brasil, não, né? Já as bandeiras, né, elas eram de caráter particular. Então eram comerciantes, né, pessoas interessadas em enriquecer, né, e elas saíam de São Paulo, né, e entravam no interior mesmo do país, né, da colônia, né, no caso, além do Tratado de Tordesilhas, né, e acabaram aumentando as fronteiras da colônia. Tiveram muitos choques com os jesuítas, que eram os padres, né, católicos que estavam catequizando os indígenas e que formaram missões onde esses indígenas recebiam ali a catequese e também aprendiam portugueses ou espanhóis. Então a Companhia de Jesus, né, essa congregação religiosa, ela tinha uma influência muito grande no Brasil e também nas colônias espanholas. Então, muitas vezes, os bandeirantes, eles entraram em confronto com esses jesuítas. Tem até um filme muito interessante, que eu já até falei para vocês antes, não sei se alguém lembra, chama A Missão, que ele fala sobre esse choque, né? E sobre a disputa dos portugueses e espanhóis pelas terras onde os jesuítas estavam, né, localizados, mas principalmente, né, pelos indígenas, porque pouco se fala sobre a escravidão indígena, mas ela durou pelo menos durante um século, né? Então, ela só foi abandonada porque a escravidão africana, ela gerava um lucro maior para os traficantes, né? E para a coroa, que também recebia impostos. Então, aí, o bandeirismo, né? Ele era dividido em bandeiras de apresamento, era a captura de indígenas mesmo para a escravização, né? Então existiam muitas bandeiras que eram utilizadas para buscar essa mão de obra, né? E os paulistas eles chegaram a atacar muitas missões jesuíticas espanholas também. Até isso é mostrado no filme A Missão que eu falei para vocês, né? E nessa época aí, vocês estão vendo esse mapa à esquerda, mostra aí o Tratado de Tordesilhas, né? Praticamente dividindo o Brasil ao meio. Quando, né, os portugueses bandeirantes faziam essas viagens, né, eles acabavam criando um conhecimento maior
E aos poucos o Tratado de Tordesilhas foi ficando para trás e o Brasil, né, foi adquirindo a forma, o contorno que nós temos hoje. Porque até então não se conhecia o que existia, né, para além do Tratado de Tordesilhas, da linha, né? Existiam também, gente, dentro das bandeiras, o sertanismo de contrato, né, que era praticamente trabalhos de mercenários, né, gente, que o objetivo deles era atacar quilombos, né, prender índios, né, capturar indígenas para escravização, né, eles eram um braço armado da coroa portuguesa, né, que não ia mandar um exército para fazer isso. Então, esses comerciantes, né, esses senhores de engenho, proprietários de fazenda, eles contratavam essas pessoas particulares. Domingos Jorge Velho foi um desses aí. Né? Tem um filme muito interessante que chama Quilombo. É um filme brasileiro que ele mostra justamente, né, a ação desses sertanistas, né, vamos dizer assim, que acabaram durante muito tempo sendo considerados heróis, mas hoje a gente tem uma visão diferente disso.